Olá a todos do canal do Evangelho. Gostaria hoje de ler com vocês e meditar um pouco na passagem de Mateus 21, a partir do versículo 23, que mostra a autoridade do Senhor Jesus sendo questionada. Vamos ler a partir do versículo 23. Aqueles que tiverem suas Bíblias em mãos podem abri-la e acompanhá-la. Aqueles que não tiverem podem ler aqui comigo na tela. Versículo 23 nos diz: Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo, que lhe perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram que João era um profeta. Por isso responderam eles a Jesus: não sabemos. Jesus então disse: tampouco direi com que autoridade faço estas coisas. É incrível como eles foram dissimulados em dizer não sabemos, sendo que eles sabiam, mas não quiseram admitir a autoridade do batismo de João, que era divino. Tudo isso para não crerem no Senhor Jesus. Mas vamos voltar aqui no início da nossa passagem. Essa passagem ela nos mostra um momento em que o Senhor Jesus é confrontado pelos principais sacerdotes, aqui representados pelos chefes dos sacerdotes, e pelos líderes religiosos do povo. Vale lembrar que eram classes influentes ali dentro de Israel. Não eram quaisquer pessoas que estavam ali questionando o Senhor Jesus. Eram pessoas influentes, eram pessoas conhecedoras da lei. Eram pessoas que conheciam, ou pelo menos deveriam, conhecer as Sagradas Escrituras, mas que estavam ali diante do Senhor Jesus, o questionando. Em outras palavras, estavam diante do Senhor, que era o Messias e que era o próprio, ou melhor, é o próprio autor das Escrituras. Essas pessoas estavam diante dele, questionando sua autoridade. E elas faziam isso porque não acreditavam que ele era de fato o Messias. Elas apenas criam que ele era um homem comum, um filho de um carpinteiro. E provavelmente eles estavam muito indignados porque viam o Senhor Jesus realizar todos aqueles milagres e ensinar as multidões e ter uma influência grandiosa, sendo que para eles ele era apenas um filho de um carpinteiro e não o Messias. Agora, a própria palavra do Senhor já profetizava que o Senhor Jesus seria rejeitado pelos seus. E isso é confirmado em João 1:11, além desta passagem, que nos diz assim, João 1:11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Isso se refere à rejeição do Senhor Jesus por parte do seu próprio povo de Israel. E aqui nós temos
os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, rejeitando o Senhor Jesus, não crendo que ele era o Messias e o questionando. E isso me faz pensar na seguinte reflexão: quando nós não reconhecemos o Senhor como de fato ele é, começamos a questioná-lo. Não entendemos bem o seu agir, a sua ação, a sua atuação, como esses chefes dos sacerdotes fizeram. Tudo isso porque eles não viam o Senhor Jesus como Messias e também como Senhor. Então eles não conseguiam acreditar em todos os milagres que eram realizados pelo Senhor. Eles não conseguiam enxergar o poder do Senhor Jesus para realizar milagres, também para perdoar pecados. E isso é a realidade de muitas pessoas hoje em dia. Por não conhecerem, por não entenderem a identidade do Senhor Jesus, elas não conseguem crer no poder que ele tem para realizar milagres e para perdoar pecados, principalmente. Elas não o têm como Salvador e elas apenas questionam o Senhor Jesus. E não somente o Senhor Jesus, como a sua própria palavra, a Bíblia. Então, tudo isso porque elas não entenderam ainda quem é o Senhor. Será que você não está numa classe dessas pessoas que está questionando as Sagradas Escrituras, que está questionando o Senhor Jesus, que o vê apenas como um simples homem? Não é porque você ainda não entendeu que ele é o Salvador, que ele veio de Deus, que ele veio para perdoar os seus pecados. Pense nisso. Quando os líderes religiosos perguntaram a Jesus com que autoridade ele estava fazendo aquelas coisas, eles revelavam a incredulidade que havia em seus corações. Porque, como falei, eles não acreditavam que o Senhor Jesus ele vinha de Deus. E o Senhor Jesus responde àqueles líderes religiosos com uma outra pergunta. Ele diz no versículo 25: de onde era o batismo de João, do céu ou dos homens? E eles começaram a discutir entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram que João era um profeta. E nesse ponto, os próprios líderes religiosos, eles estavam em um beco sem saída. Havia evidências de que o batismo de João era um batismo do céu. João era um profeta, o profeta anunciado por Isaías. E ele já tinha sido confirmado ali pelas pessoas de Israel. E também pelo próprio Senhor Jesus, na ocasião do seu batismo. Os fariseus e todos os líderes religiosos sabiam disso. Mas eles, para manterem a sua posição, o seu orgulho, eles não aceitaram. E então dissimularam, mentiram, somente para não crer no Senhor Jesus. Isso, infelizmente, é a realidade de muitas pessoas. Diante das inúmeras evidências que tanto a própria palavra do Senhor, quanto também a sua própria manifestação por meio das coisas criadas e agora por meio da igreja, isso tudo são evidências, mas que essas pessoas, elas tapam os olhos
para manterem a sua posição de orgulho e não crerem no Senhor. Elas endurecem os seus corações e isso faz com que elas continuem na posição que estão, distantes do Senhor Jesus, e o vendo apenas como um homem comum, e por isso não desfrutam de tudo aquilo que ele tem para a vida delas, especialmente a sua salvação. A reflexão que eu queria deixar aqui para vocês é a seguinte: que autoridade você tem enxergado na pessoa do Senhor Jesus? Ou que autoridade você tem dado também à sua própria palavra, à Bíblia? Você tem tratado o Senhor Jesus e a sua palavra com desprezo, com desdém? Ou você, por outro lado, tem credibilizado o Senhor e a sua mensagem? Eu quero dizer para você que, se você é um daqueles que tem descredibilizado o Senhor Jesus e a sua palavra, é importante que você se coloque numa posição de reflexão, porque muitas pessoas também fizeram isso, se oporam ao Senhor. Mas essas pessoas, elas continuaram sem o perdão dos seus pecados. E isso é algo muito sério, muito importante. Então, quando você se coloca numa oposição à autoridade do Senhor Jesus, à autoridade da Bíblia, você continua preso em seus pecados. Agora, quando você entende quem é o Senhor Jesus, o propósito que ele tem para a sua vida, de perdoar os seus pecados, então a autoridade dele em perdoar pecados, ela de fato ela é recebida por você. E você então passa a ter o perdão do Senhor. É por isso que você deve vir ao Senhor com uma atitude de humildade, não de orgulho, para que você de fato consiga compreender quem é o Senhor Jesus. Eu não sei como você tem visto o Senhor, mas que você não seja como os líderes religiosos e os sacerdotes desta passagem que o viam apenas como um homem comum, mas que você seja como tantos outros que o reconheceram como Filho de Deus e como Salvador do mundo, o único que pode perdoar pecados. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa pensar nesta passagem e tomar uma decisão de aceitar o Senhor Jesus. Até a próxima.